Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2021, primeira fase sobre solubilidade e interações intermoleculares. Uma questãozinha da FUVEST que não é tão simples, tá? Ela é bem interpretativa, então você precisa de um pouco dos conhecimentos de Química geral, sobre solubilidade, sobre interações intermoleculares. Interpretação aqui é importante e, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Em aquários de água marinha, é comum o uso do equipamento chamado skimmer. Então, você tem aqui o skimmer, aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, vou ter aqui a torrente de bolhas de ar, como representado na figura, e essas bolhas de ar, elas levam a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida, tá certo? Então, ele está mostrando aqui, ó, não estou atrapalhando aqui, né? Ainda não. Então, você tem aqui a torrente de bolhas de ar, aqui você tem as bolhas subindo, aí ela vai interagir com a matéria orgânica, essa matéria orgânica vai para a superfície, aí você remove ela facilmente. É isso que ele está explicando aqui, tá certo? Ele continua que essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar. Então, a matéria orgânica, ela tem uma parte que é polar e uma parte que é apolar, ou seja, uma parte vai interagir com a água e a outra vai interagir com a bolha de ar, que vai ser apolar, tá certo? Então, por isso que um dos temas dessa questão é sobre polaridade. E como você vai ter a interação da matéria orgânica com a bolha de ar, então também você tem o assunto de interações intermoleculares, tá certo? Enquanto que as bolhas de ar formadas têm caráter apolar. Então as bolhas têm caráter apolar, porque o que é o ar? O ar é 78% de nitrogênio, o N2, e 21% de oxigênio, que é o O2, tá certo? Essas duas moléculas que formam o ar, elas são apolares. Tanto o nitrogênio quanto o gás oxigênio são moléculas apolares, que vão interagir então com quem que a gente entende? Que vão interagir com a parte apolar da matéria orgânica, tá certo? E ele ainda continua. Esse aparelho, no entanto, tem um rendimento muito menor, ó, muito menor, em aquário de água doce, ou seja, retira menos quantidade de material orgânico por período de uso. Então, ele é menos eficiente, o skimmer, na água doce, ou seja, ele vai ser mais eficiente na água salgada, tá certo? E aí ele vai perguntar em cima do porquê isso aqui, tá? A parte interessante da questão é justamente você justificar o porquê disso. E aí ele fala aqui, ó, considerando que todas as outras condições são mantidas entre as duas condições, entre água salgada e água doce, então temperatura e tudo mais que você puder ter de variável, ele está falando que elas são mantidas. Ele vai falar aqui, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado por quê. E é aí que vai vir as cinco alternativas, tá certo? Então, deixa eu sair daqui rapidinho, só para vocês verem que aqui tem a entrada de água, aqui você tem a saída de água, você acaba gerando bolha aqui, essas bolhas por serem menos densas do que a água, elas vão subir, e essas bolhas de ar subindo, elas vão arrastar a matéria orgânica por uma interação intermolecular que a gente vai ter aqui, tá certo? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, então a gente vai ter que achar a alternativa que diz o quê? Que ela vai justificar que porque o rendimento desse skimmer em água doce é menor do que na água salgada. É isso que a gente vai ter que procurar numa das alternativas, tá certo? Então, a gente vem aqui para as alternativas e aí a gente vai discutindo. Vamos discutir primeiro essa A, eu faço uma explicação em cima da A, depois nós continuamos para deixar duas alternativas aqui, tá certo? Porque tem algumas aqui, essa questão é que ela não é tão simples, tá? Você tem que interpretar, você tem que usar os seus conhecimentos sobre polaridade e interações intermoleculares para conseguir chegar na alternativa correta, tá? Então, tem aqui umas duas ou três que são bem erradas, dá para a gente eliminar. E aí nós vamos ficar entre duas, e aí dessas duas a gente discute para chegar na alternativa correta, tá certo? Então, a primeira aqui, ela tá bem fora, tá? Ela tá bem errada, porque ele tá falando o quê na
a polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada, tornando as partes apolares das moléculas orgânicas mais solúveis, tá certo? Então, eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui extra sobre a polaridade da molécula da água, ok? Então, isso aqui está muito fora. A polaridade da molécula é uma só. A polaridade da molécula, ela não vai mudar se eu estou num ambiente doce, de água doce, ou se eu estou num ambiente de água salgada. A polaridade da molécula de água é uma só. O oxigênio ele sempre vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Então, o oxigênio ele sempre vai ter a carga parcial negativa, enquanto que os hidrogênios, por serem menos eletronegativos, eles vão ter a carga parcial positiva, tá? Isso aqui vai ser sempre. Você aprende lá sobre interações intermoleculares que a água ela faz ligação de hidrogênio, certo? Justamente ela vai fazer ligação de hidrogênio entre moléculas de água ou entre outras moléculas aí que tenham oxigênio, que tenham nitrogênio, que tenham pares de elétrons, ok? Mas aqui eu tenho aqui um dipolo permanente, tá? O oxigênio sempre vai ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui o dipolo é permanente. O oxigênio sempre vai ter a carga parcial negativa, consequentemente, os hidrogênios terão a carga parcial positiva. Então, quando eu faço aqui a decomposição de vetores, tá? Eu trago essa linha para cá e essa linha para cá, né? Pensando isso como um vetor, o meu vetor, o meu momento de dipolo está apontado para o elemento mais eletronegativo, tá? Então, nesse caso aqui, mostra que a água é uma molécula polar por causa disso, tá certo? Aqui, o oxigênio está no centro da molécula. E como ele é o mais eletronegativo, ele puxa a densidade eletrônica para ele. Agora, por exemplo, quando a gente pega lá a molécula de CO2, tá? O CO2 também vai ter 3 átomos. Então, quando eu pego a molécula de CO2, aí a história muda. Quando eu pego lá o CO2, como que é a estrutura? O, C, O. Ó, aqui eu tenho 3 átomos, H2O. Tenho 3 átomos. CO2, tenho 3 átomos. Só que o carbono aqui está no centro, tá? E o carbono não tem par de elétrons. O oxigênio tem 2 pares de elétrons, tá certo? Então aqui deixa essa região, ela também mais negativa. O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência que ele está compartilhando com os oxigênios. Então aqui eu não tenho par de elétrons, por isso que a geometria aqui é linear, enquanto que na água a geometria ela é angular, certo? E aqui os oxigênios que são mais eletronegativos do que o carbono, eles estão na ponta. Então você tem aqui um dipolo para cá, você tem aqui um dipolo para cá, e aí por isso que a molécula de CO2 ela é apolar. Tá? Então, ó, os oxigênios na ponta, como são 2 oxigênios em cada ponta, cada um puxa com a mesma força para cada lado. E aí a molécula se torna apolar. Agora, na água, o oxigênio que é mais eletronegativo está no centro. Então, ele está puxando a densidade eletrônica para cá, ele está puxando a densidade eletrônica dos hidrogênios para cá. E aí, por isso que você tem uma polaridade na molécula da água. A água é uma molécula polar, tá certo? Então, a polaridade da molécula da água na água doce é maior? Não, a polaridade da molécula da água ela não muda. Então, isso aqui está bem fora, tá? Se você está estudando para o vestibular ou se você está estudando química, a hora que você lê isso aqui, você coloca isso aqui que está fora, tá? A polaridade da molécula da água, ela não muda, a polaridade é uma só, tá? O que a gente vai ver que vai mudar é quando eu tenho mais sal ou quando eu tenho menos sal. Quando eu tenho menos sal, ela vai se comportar de formas diferentes, tá? Mas a polaridade da molécula não muda, tá? Então a gente vai ver que nas outras alternativas a gente vai justificar porque que ele funciona melhor em água salgada do que em água doce. Com certeza isso está relacionado com sais que estão dissolvidos, tá? E depois a interação da matéria orgânica com a molécula da água, tá certo? Mas isso aqui ela tá muito fora. Você tem que enxergar, você que está estudando química, você tem que enxergar que essa daqui ela tá muito errada, tá certo? Então, vamos continuar agora, vamos aqui para o item B, tá certo? Mas antes eu coloquei aqui uma ilustração, tá? Isso aqui é um mapa de potencial eletrostático, tá? E as regiões vermelhas mostram uma região mais eletronegativa, e as regiões mais voltadas para o tom de azul, elas indicam a região mais eletropositiva, tá certo? Então, isso mostra aqui, né, o que eu coloquei
aqui ao lado, tá certo? A água é uma molécula polar e a geometria dela, ela é angular. Como você tem aqui 2 pares de elétrons, isso ajuda, além do oxigênio ser eletronegativo, ele ainda tem 2 pares de elétrons para contribuir para essa alta carga parcial negativa que eu tenho aqui, tá certo? Então, só para confirmar isso que eu tirei de um livro de ensino superior, tá certo? Então, agora sim, indo para o item B. Então, a gente já tirou fora. Vamos ler a C e a D, que elas também estão bem fora. E a gente fica entre a B e a E, tá certo? Ele vai falar aqui na C o seguinte: a água doce é mais polar do que a água salgada, por ser mais concentrada em moléculas polares como a do açúcar. Isso aqui está muito fora, certo? Isso aqui está bem errado, ok? Eles chamam de água doce porque a concentração de sais é menor, tá? Mas a água doce, ela não é doce, tá? Se você pegar água de um rio, a água do rio é considerada uma água doce, vê que ela não é doce, tá? Ela não é tão salgada como a água do mar, mas ela não é água doce, ela vai ter concentrações de sais dissolvidas, sim, tá certo? Então, ó, por ser mais concentrada em moléculas polares, como a do açúcar, a molécula do açúcar é polar, perfeito, tá? Só que a água não é doce, ela não tem açúcar nessa água, não faz sentido, tá? Então, ó, essa daqui tá muito fora, você tem que reconhecer, você que está estudando, você está se preparando, você tem que enxergar que A está muito fora e que a C também está muito fora, tá certo? Então, você já eliminou essas duas aqui. Vamos para D também, que dá para eliminar aqui. A reatividade da matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce. Essa daqui também está muito fora. Como eu falei, é uma questão que você tem que interpretar. Interpretando, você elimina essas daqui que a gente está eliminando e utilizando seus conhecimentos também de polaridade e de interações intermoleculares. Ele não fala nada sobre reatividade da matéria orgânica. A matéria orgânica não está reagindo com a água, nem com as bolhas de ar. Ele fala que é uma interação que tem da molécula, da bolha de ar com a matéria orgânica. É uma interação. Então, não tem a ver com reatividade. Isso aqui, ela está também bem fora, tá certo? Então, aqui ele fala que a polaridade da molécula de água muda, não muda. O dipolo é um dipolo permanente, tá certo? Como a gente já comentou. A água doce, ela não tem açúcar, é apenas uma consideração de que você tem menos sal do que na água salgada. E aqui ele não fala nada sobre reatividade, ele fala que tem a interação da bolha de ar com a matéria orgânica. E aí, se ele fala que estava se formando outro produto, se formando outro composto, formando um novo composto, a gente teria uma reatividade, teria uma reação ocorrendo. Mas ele fala que tem a interação. Então, a D também está fora, tá certo? Então, com isso a gente ficou entre a B e a E, tá certo? Uma dessas duas aqui é que vai nos dar a resposta. E aí a gente vem aqui agora. Ele fala que a menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada. Até aqui, beleza? E aí ele fala aqui também, ó, a concentração de sais na água marinha é maior. Até a vírgula aqui também tá beleza, tá certo? Então, as duas estão empatadas nessa primeira parte. Então, é a segunda parte de alguma delas que vai mostrar qual que é a alternativa correta, tá certo? Porque a concentração de sal na água marinha é maior? Sim, né? Água marinha é água salgada. Então, aqui a concentração de sal é maior do que na água doce, onde a concentração de sal, existe sim sal na água doce, só que é menor do que na água salgada, tá certo? E aí ele continua aqui, ó. O que torna as partes apolares da molécula orgânica mais propensa a interagir com os sais dissolvidos, promovendo menor interação com a bolha de ar, tá certo? Então, a gente vai vir aqui para o texto para pegar algumas informações importantes e matar qualquer alternativa correta, tá certo? Então, o que a gente tem aqui de importante? Ele fala aqui que a bolha de ar, ela interage com a matéria orgânica. Então, a bolha de ar, ela interage com a matéria orgânica. Então, a bolha de ar que é apolar, ela vai interagir com a parte apolar da matéria orgânica.
Beleza. O que mais que ele fala? Que o rendimento é menor na água doce do que na água salgada. Então, o que a gente tira daí? Bom, se o rendimento é menor na água doce do que na água salgada, então a interação da matéria orgânica com a bolha, ela vai ser menor, tá certo? Porque ele é menos eficiente na água doce. Então, isso aqui tem a ver com o comportamento da água, da quantidade de sal que você tem na água, ok? E aí que a gente tem ainda? Que a interação da matéria orgânica se dá pela bolha de ar, que é o que a gente já comentou, né? A parte apolar da matéria orgânica vai interagir com a bolha de ar. Só que, o que a gente vai tirar de conclusão daqui para matar isso aqui? Na água salgada, a matéria orgânica vai estar mais disponível para interagir com a bolha de ar, tá certo? A gente pode chegar nessa conclusão. Porque se ele é mais eficiente na água salgada, tá? Ou seja, se a matéria orgânica interage melhor com a bolha na água salgada, é porque a parte apolar da matéria orgânica está mais disponível para interagir com a bolha que é apolar. Então, é aí que a gente vai chegar na conclusão agora, tá certo? Então, quando a gente volta para cá, ó, a menor concentração de sal na água doce torna a região apolar da molécula orgânica mais solúvel do que na água salgada, sim, tá certo? Prejudicando a interação com a bolha de ar. Perfeito, tá certo? Então a alternativa correta vai ser a alternativa B, ó. A menor concentração de sal na água doce, perfeito, torna a região apolar da molécula orgânica mais solúvel, tá? Como ela está mais solúvel, ela está menos disponível para interagir na água doce, tá certo? Por isso que ela vai ser menos eficiente, o skimmer vai ser menos eficiente na água doce, porque a parte apolar da molécula orgânica, ela vai estar mais solúvel, ela vai estar mais interagindo melhor, então ela não vai interagir tanto com a bolha, tá certo? E aí ele fala aqui, prejudicando a interação com a bolha de ar. Como a parte apolar está mais solúvel, então ela interage menos com a bolha de ar, e por isso que o funcionamento é pior na água doce. Agora, quando a gente vem para aí, a gente tem o seguinte: a concentração de sal na água marinha é maior, perfeito, o que torna a parte apolar da molécula orgânica mais propensa a interagir com os sais dissolvidos? Não, tá certo? Promovendo menor interação com a bolha de ar. Essa parte aqui que está fora, ó. O que torna a parte apolar da molécula orgânica mais propensa a interagir com o sal dissolvido. Isso aqui tá errado, tá certo? Então, a gente eliminou essa aqui, tá? A gente tem a alternativa correta sendo a alternativa B, tá? E aqui eu coloquei uma imagem do processo de solvatação, tá? Então, quando você tem o sal dissolvido, aqui podia ser o Na+, e aqui podia ser o Cl-. Você tem aqui o cátion, por exemplo, o cátion sódio. Aqui você tem, por exemplo, o ânion cloreto, tá? Essa imagem eu tirei do livro Princípios de Química, do Atkins e Jones, tá certo? Então, como o cátion é quem tem a carga positiva, o oxigênio da água, que a gente viu que fica com a carga parcial negativa, ele solvata o cátion. E o hidrogênio, que a gente viu que fica com a carga parcial positiva, por ser menos eletronegativo do que o oxigênio, ele que fica aqui ao redor do ânion, que é a espécie que tem a carga negativa, tá certo? E aí você tem uma interação forte, tá? Íon-dipolo, ok? Essa interação íon-dipolo, ela é mais intensa do que a interação ligação de hidrogênio, tá? Que ainda dentre as três vai ser a mais forte, entre ligação de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido, a ligação de hidrogênio é mais intensa. Só que quando a gente compara a interação íon-dipolo, essa interação íon-dipolo é mais intensa ainda do que a ligação de hidrogênio, tá certo? E aí isso acaba atrapalhando, então, a interação que ele falava lá na alternativa aí, tá certo? Então, a gente chegou aqui na alternativa correta, eliminando três que estavam muito erradas e pegando lá, ficando entre a B e a E. A B, ela fala tudo certinho, ela justifica o princípio de funcionamento do skimmer, enquanto que a E, ela fala uma partezinha errada lá, onde ela fala que o que torna a parte apolar da molécula orgânica mais propensa a interagir com o sal dissolvido, tá? Você não vai ter a interação da parte apolar da molécula com o sal dissolvido. Não é aí que vai correr a interação, tá? O que acontece aqui vai ser isso aqui, ó.
a justificativa vai ser isso aqui, ó. A maior concentração de sais na água doce torna a região apolar da molécula orgânica mais solúvel. Então, como a parte apolar está mais solúvel, onde você tem água doce, então você tem uma menor interação com a bolha de ar, tá certo? Então, a alternativa correta mesmo, a alternativa B, tá certo? Então, uma bela questão da FUVEST, tá? Gostei bastante dessa questão, uma questão que vai fazer você pensar em cima, você usar seus conhecimentos científicos adquiridos aí durante o ensino médio para você responder essa questão muito bem elaborada, tá certo? Eu gostei bastante mesmo dessa questão. E aí, procurei deixar essa questãozinha aqui bem explicada, porque é uma bela questão de química geral, ok? Então, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la ou não, se ficariam entre a B e a E pelo menos, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, até mais e fui!